Boa tarde. Hoje nós estamos recebendo aqui no Crypto ID o Getúlio Santos, que é o fundador da ZapSign. E a gente tem muita coisa para falar, né, Suzana? Vamos falar sobre lei de assinatura eletrônica e digital, vamos falar sobre inteligência artificial, né? Vamos falar sobre o portal de assinatura, o ZapSign. E aí a gente vai começar, Getúlio, perguntando o seguinte: como e quais foram as suas motivações para entrar nesse mundo, né? Criar essa plataforma eletrônica? Vamos lá. A ZapSign é um projeto curioso. Eu sou advogado por formação e antes da ZapSign advogava direito societário há mais de 15 anos com um escritório. Então eu estava acostumado, eu me considerava um heavy user de assinatura eletrônica. Mas sempre via que o modelo de assinatura eletrônica que a gente conhecia, ele tinha sido concebido num modelo no mundo antes de aplicativo de mensagem. Era por e-mail, token de confirmação por e-mail, uma usabilidade muito travada. Pessoas mais leigas não conseguiam assinar. E a partir daí, numa conversa informal, um dia esperando um Uber, com o meu sócio, o Renato, que é o outro fundador, falei, cara, a gente tem que criar uma solução para a gente de assinatura eletrônica que seja mais simples e que englobe esse mundo aí de aplicativo de mensageria, Telegram, WhatsApp. Ficamos com aquilo na cabeça. Um belo dia eu recebo uma ligação do Renato, também advogado, mas ele é programador, falou, cara, então, lembra aquela ideia? Vou começar a desenvolver, você anima a entrar? Falei, claro, o que você precisa? Não, vou começar a codar aqui. E começou assim, completamente informal, uma ideia, um projeto paralelo, não era uma ideia de um negócio, era uma coisa meio até indie, assim, vamos deixar ali, se isso for para frente um dia, que legal. Só que no meio do caminho tinha uma coisa que ninguém previa, pandemia. Se você pega a busca por assinatura eletrônica ali no Google Trends, quando entra março de 2020, de repente ela vira uma parede. E foi justamente quando a gente estava lançando o nosso projeto, que era a ZapSign, a versão inicial dela, e aquilo que a gente pensava que seria um projeto paralelo começou a tomar uma forma muito rápido. Muitos usuários, muitos pedidos, justamente no que a gente estava trabalhando. A usabilidade muito simples, focado muito em aplicativo de mensageria, e começou essa fagulha aí crescendo. Então, daí surgiu a Zap. Legal. E a gente sabe que a Truora incorporou a ZapSign no processo, no grupo de negócios deles. Como é que foi essa incorporação? Como é que funcionou isso? Quem incorporou quem? Como é que ficou esse modelo agora, depois da incorporação? Não, perfeito. A ZapSign é uma empresa precoce. Eu digo precoce porque a gente passou todas as fases num curtíssimo espaço de tempo. Exatamente. A gente lançou uma empresa em nosso CNPJ de junho de 2020. Primeiro cliente pagante em junho de 2020. E em junho de 2020 e mais ou menos em setembro de 2021, a empresa estava vendida para o Truora. Da onde veio isso? Nós criamos a empresa inicialmente como um projeto paralelo, começamos a ganhar tração muito rápido, o Product Market Fit mais rápido que eu já vi em muito tipo de empresa, eu advoguei para muita empresa de tecnologia, e a gente estava buscando por parceiros para soluções relacionadas à biometria. Conhecíamos alguns players no Brasil e a Truora vem do mercado de KYC na América Latina. Um dos fundadores da Truora, a gente procurou eles para saber como funcionava a solução de biometria deles, queria incorporar na nossa solução. E eles começaram a perguntar da nossa empresa e essa conversa foi evoluindo para ele falou, olha, é o seguinte, eu sei atender a Truora, eu atendo clientes enterprise e eu preciso ter uma capilaridade maior de clientes e eu tenho interesse no mercado brasileiro.
por que a gente não pensa fazer alguma operação de M&A? Para a gente fazia sentido, porque a gente sabia que o mercado de assinatura eletrônica, a gente não era o primeiro entrante no mercado, sabia que a gente tinha um diferencial competitivo muito grande de usabilidade e de comunicação com o consumidor final, mas é um mercado que demanda muito investimento. Então a gente foi nesse momento que a gente falou, olha, se a gente realmente quer tornar isso, a ZapSign, um produto global, a gente vai precisar das soluções de biometria que a Truora tem, vamos aprender a vender para clientes enterprise com eles, e por outro lado, a gente vai entregar para ele uma capilaridade maior de clientes SMB ali, o small e o medium. Chegamos num acordo, a Truora adquiriu 100% da ZapSign, eu e meu sócio, o Renato, eu fiquei como CEO da ZapSign, o Renato assumiu um cargo de growth da holding Truora como todo, de forma horizontal, ele atua em vários produtos, e desde então tem dado muito certo. A ZapSign hoje está aí em 17 países, estamos batendo agora, provavelmente até o final de agosto a gente bate aí 1 milhão de usuários e com planos muito ambiciosos aí. E tudo isso em apenas 3 anos de empresa. Qual é a origem da empresa Truora? Ela é de que país? A Truora, ela tem fundadores colombianos e mexicanos. Inicialmente criada na Colômbia, mas hoje o principal mercado dela é Colômbia e México. Focado em soluções de KYC, background check ali e WhatsApp engagement. Mais um motivo que fazia sentido trazer a ideia deles de criar esses conceitos de onboarding por WhatsApp. Ou seja, você consegue fazer todo o processo de abertura de conta, desde a validação de um documento, uma liveness, uma verificação de antecedentes criminais e uma assinatura de contrato, tudo dentro do ecossistema de WhatsApp. Então tinha muita sinergia entre os produtos. Agora eu entendi, então, por que precisa do WhatsApp. Bom, então vamos falar das tecnologias que vocês usam na plataforma. Perfeito. Vamos lá. Hoje, diferenciais. Tá. Como eu coloquei, a história de criação ali da Zap, ela foi num modelo completamente bootstrapped, e o que a gente fez desde o início olha, isso aqui, a ideia era uma empresa de 2 sócios que talvez vão trabalhar no final de semana nisso. Então a ideia desde o princípio foi, vamos usar a tecnologia de ponta e tentar automatizar o máximo que a gente puder para não ter trabalho. Então, desde o início, escolhemos principalmente infraestrutura AWS, que é um fornecedor global, extremamente confiável e escalável. Não queríamos... Existem players de assinatura eletrônica que preferem fazer armazenagem própria e processamento próprio. Pelo contrário, prefiro confiar em quem é líder do setor. E temos assim, um stack de tecnologia gigante. Migramos recentemente para usar a metodologia de Kubernetes, que foi projetado pelo Google, mas hoje em dia é adotado pela AWS, que permite essa escalabilidade da aplicação nossa de picos gigantescos de volume. A gente agora não atendemos somente escritórios pequenos, a gente tem grandes bancos do Brasil. Então, assim, a gente consegue escalar nossas máquinas de acordo com o consumo e utilizamos muita ferramenta de monitoramento de soluções. New Relic, APM, que é uma solução de APM, né, de monitoramento de performance, e um backlog cada vez maior tanto da parte de suporte, que querendo ou não eu tenho que dar suporte para 1 milhão de usuários, e a gente, diferente de outros players do mercado, dá suporte por WhatsApp para qualquer cliente. Então, assim, para você conseguir gerir isso, a gente, para a parte de CS, para a parte de back-office, usamos diversas ferramentas para monitorar ali a vida do cliente, do momento que ele teve a primeira interação com a gente até o tempo legal que a gente tem que manter arquivado todos os documentos deles. E isso tem constante evolução. Arquivamento? Desculpa. Hoje, não, sem problema. Via de regra, nós armazenamos todos os documentos por 5 anos
independente do usuário, gratuito ou não, mas é possível estender esse período. A gente coloca 5 anos, até por questão de LGPD, que a gente quer dar um prazo de armazenamento definido. Eu sou obrigado ali no meu sistema de gestão de informação definir isso. Mas eu tenho... e nós estamos com pouco tempo de empresa ainda, mas é muito provável que esse tempo cada vez mais aumente. Se for, por exemplo, saúde, ele já vai contratar 20 anos, porque eles, pela regulação deles, tem que guardar 20 anos. Sim, e aí vai de acordo com a atividade de cada cliente seu, né? Perfeito. Inclusive tem certificações, a HIPAA, salvo engano, que é americana, que ela exige 20 anos, que são relacionados à saúde. E algumas empresas brasileiras já seguem esses protocolos mais rígidos. Então, sim, é uma coisa que a gente está atento, essa parte regulatória aqui, mas, via de regra, é esse o processo. 5 anos é o mínimo, mediante contratação, podemos estender aí indeterminadamente. Uma curiosidade que a gente queria que você nos contasse é sobre o roadmap das AppSign, no que puder, né? O que vocês esperam para daqui os próximos anos? Quer dizer, você acha que a plataforma vai evoluir para que caminho? Como é que é? Como a AppSign vai estar daqui a alguns anos? Sim, é muito legal essa conversa de para onde nós vamos. E a gente tem diariamente discussões super acaloradas aqui, produtivas nesse sentido. O mundo não vai se digitalizar, deixar de ser digital. A tendência é que isso incorpore cada vez mais na vida das pessoas. O mercado de assinatura eletrônica ainda é um mercado extremamente subpenetrado. O Brasil, se você quando pega a América Latina para analisar, o Brasil está muito na frente. O que eu tenho de fazer um trabalho no Brasil de anunciar uma assinatura eletrônica, em outros países eu estou explicando, você sabia que a assinatura eletrônica também é válida? Então, assim, ainda tem um mercado muito grande para crescer, mas o Brasil tem essa peculiaridade de ser um mercado que adota tecnologias muito rapidamente. Então, o primeiro ponto assim, que a gente brinca para começar a pensar, ninguém assina um documento por assinar. Existe o documento, aquilo ali é a manifestação da vontade de um negócio que veio de alguma combinação entre as partes, e isso, depois de assinado, vai ter uma obrigação que vai acontecer no mundo real. Então, a gente consegue ver que existem as AppSign, quando a gente fala o principal produto dela ali hoje, a assinatura eletrônica, ela está no meio do caminho. Pré-assinatura. É cada vez mais fundamental você saber com quem você está negociando, para saber se a pessoa que você está negociando realmente é quem ela diz ser. E aí entra, por exemplo, fazer verificações prévias antes de entrar num negócio com a parte, o KYC. E é possível fazer isso extremamente sem fricção nenhuma. Outras possibilidades. Hoje ainda existe uma série de intervenções humanas quando você vai gerar um documento. Hoje, com eu tirando uma foto aqui da Regina ou da Suzana, com as devidas permissões legais para uso de biometria, eu consigo buscar num dado de um servidor uma informação pública e preencher o contrato só com o seu rosto. Preencher dados de endereço, nome completo. E isso pode parecer um mundo muito mais na frente, mas isso com o que a gente já tem é 100% possível. E o impacto que isso tem para pequenos negócios é muito grande, de aumentar a produtividade, gerar realmente valor. Ele não precisa mais de uma pessoa copiando e colando, ele pode tirar uma foto da pessoa, automaticamente aquilo gerar um contrato, que ele vai simplesmente conferir os dados, vai assinar, e suponhamos que tem uma obrigação financeira ali. Eu consigo, evoluindo aí para as partes não só de smart contracts, inclusive o real digital está super em voga aí, eu consigo inclusive
fazer os recebimentos disso num terceiro momento. E, além disso, eu posso gerir a vida desse contrato de forma inteligente, disparar avisos de quando vai vencer, de quando vai ter uma correção monetária. Então, se você vê ali aquela assinatura que está no meio do caminho, antes dele eu tenho toda a verificação de identidade, verificação das partes, automatização da geração dos documentos. Para um segundo momento de assinatura, terceiro, a transação em si, seja via criptomoeda, seja via um real digital, seja um próprio Pix debitado em conta através de um smart contract na conta de quem assumiu aquela responsabilização no contrato, e a gestão desse contrato. Então, os desdobramentos do nosso produto provavelmente vão seguir nessas vertentes, pré-contratual ou pré-formalização e pós-formalização. Em todas a gente vê que tem valor, tanto para o cliente como para a empresa capturar. Entendi. Bom, agora a gente falando mais de uma situação que aconteceu agora, mais recentemente em julho de 2023. Uma lei, a lei número 14.620 de 2023, ela adiciona um parágrafo ao Código de Processo Civil. Não sei se eu estou falando certo, porque eu não... Certíssimo. Você deve saber mais do que eu. Certíssimo. E que ela dispensa a assinatura de testemunhas para identificar, quando a integridade ter conferido, e quando ela dispensa essa assinatura e repassa para o provedor de assinatura a responsabilidade de dizer que aquele documento é íntegro ou não, e dizer, ou seja, a responsabilidade que antes era da testemunha foi repassada para o provedor de assinatura. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, sem problema. E isso, sim. E é legal que essa lei que veio... No Brasil existe a figura das leis Frankenstein, né? Exatamente. Eles estão discutindo Minha Casa Minha Vida e de repente no meio aparece um troço desse. E no meio aparece uma alteração no Código de Processo Civil. Eu, assim, vamos lá, didaticamente falando, processo legislativo, isso é uma aberração, mas nesse caso a aberração veio para o bem. Veio. É o chamado jabuti, né? Que eles chamam, né? Jabuti, vai juntando o braço de um, por que eles falam Frankenstein? O braço de um, cabeça do outro, e dá uma coisa. A parte mais legal, assim, que eu vi muita gente discutindo dessa lei e tal, muita gente não, né? Quem gosta um pouco desse assunto. Mas é que todo mundo fala na parte da testemunha, mas a primeira parte quase ninguém comenta. Exatamente, porque tem outra parte que é mais importante, não é isso? O começo dela fala, nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei. Isso é o mais importante. Mas só focaram na testemunha. Exatamente. Vamos lá, só para entender, título executivo. O que é um título executivo? Um cheque é um título executivo, uma nota promissória é um título executivo, um contrato é um título executivo. Existem títulos executivos extrajudiciais e judiciais. O que essa lei, essa alteração no Código de Processo Civil trouxe? Apaziguar um pouco uma discussão desnecessária que eram criadas, e aí com todo respeito aos juízes, que existem muitos juízes excelentes pelo Brasil, mas que o judiciário se confundiam muito nessa legislação. E às vezes chegava um contrato e falava, não, tem de ser assinado por... a ZapSign não é uma autoridade certificadora, logo a assinatura não é válida. Aí você tinha que, e o nosso suporte aqui tinha que já ter a instrução pronta para advogado para explicar passo a passo. Olha, explica para o juiz isso daqui. O que permitiu? Ao pé da letra, isso não precisava ter sido dito, porque a legislação que tinha antes, a MP 2200/2001, a 14.063 de 2020, no meio da pandemia, sabiamente, o Brasil trouxe uma legislação mais nova, complementando a MP 2200, que trouxe basicamente, olha, existem 3 tipos de assinatura: simples, avançada e qualificada. Qualificada, qual é? Certificado digital. A avançada, que seja possível garantir
a autoria de quem assinou por órgãos que não sejam vinculados ao ICP Brasil, e a Simples é que tenha o grau mínimo de vinculação de vontade. Então, não existia nenhuma obrigação legal de que um contrato deveria ser assinado por um certificado digital. Não existia nenhuma obrigação que uma nota promissória precisaria ser assinada por um certificado digital. Só que isso causava alguma confusão no judiciário. O que eu acho que foi a intenção do legislador foi: vamos acabar com essa discussão de uma vez? Inclui aí esse parágrafo 4º que fala: nos títulos executivos é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei. Ponto. Agora, grandes bancos, né, que negociam isso diariamente, cédulas de crédito bancário, eles não, é um problema a menos para eles se preocuparem. Porque, com todo respeito aos certificados digitais, e eu acho que a tecnologia viu super difundida e com potencial ainda a ser explorado, nós estamos falando ali de 4% da população, que não é nada. Então, tem de se popularizar as formas de assinatura, não necessariamente a do certificado digital. E aí vem a segunda parte, que é que todo mundo deu atenção. Dispensada a assinatura de testemunhas quando a sua integridade for conferida por provedor de assinatura. Lembra lá atrás quando eu estava falando, olha, uma das coisas que eu tenho garantia é a integridade. O que é a integridade? O documento não vai ser alterado e que eu tenho formas de verificar se o documento foi alterado a partir do momento que ele entrou numa ferramenta dessa. E isso, as boas ferramentas de assinatura eletrônica fazem muito bem, algumas delas utilizando o próprio ICP Brasil, tanto com carimbo de tempo ou com a própria assinatura de um certificado digital da empresa e com a inserção de um hashcode ao final, que é único. Por quê? Se há uma tentativa de violar o conteúdo desse documento, automaticamente, um documento assinado com um certificado digital, ele vai invalidar a assinatura. Ou se esse código hash, que é único, se eu, quando comparar a cópia que eu tenho armazenada no meu servidor, verificar que houve uma alteração, esse documento eu tenho a prova de que ele teve a integridade violada. Então, assim, para as boas ferramentas de assinatura eletrônica, garantir a integridade do documento é algo tecnicamente super tranquilo. Ferramentas boas, isso não vai ser o problema. O que vai ser o problema é se existem ferramentas no mercado que não garantem essa integridade, e aí sim eles poderão ser responsabilizados. Entendi. Agora, no nosso caso, a gente não entende que a gente vai ser responsabilizado, porque a gente garante isso. Que ótimo, então. Só para esclarecer, a Zapsign assina com a assinatura eletrônica e também com a digital. É porque, vamos lá, a gente é uma ferramenta de assinatura eletrônica, mas a gente é mais do que só assinar, a gente coleta assinatura. Então, eu consigo coletar tanto da simples, da avançada, quanto da qualificada, que é com certificado digital. Tá. E vocês fazem a gestão também do certificado? Não. Isso do documento. Do documento, sim. Eu não posso. A gente tem a ambição de ser um CLM completo, mas hoje a gente ainda não é. A gente tem várias funcionalidades de que um CLM tem, mas hoje nós não consideramos um CLM. Entendi. Agora, como teve muita dúvida em relação a essa lei, porque a gente recebe cada coisa, e vamos só recapitular o que você falou. Vamos lá. A lei não tem nada a ver com a nossa casa, minha casa, nossa casa. Minha casa, minha vida. Casa, minha vida, né? Ou seja, vale para tudo, não é só para isso. Sim, a alteração à lei. Ela tem, acho que 20 e poucos artigos que falam especificamente do programa Minha Casa Minha Vida. E tem alguns ali que são os Frankensteins. Um deles é essa alteração no Código de Processo Civil, que é a Lei 13.115 de 2015, que regulamenta todo o processo civil. Teve alteração em lei de desapropriação, que também não teria nada a ver com a lei Minha Casa Minha Vida, mas aproveitou-se o momento para inserir essas alterações. Então, só para esclarecer. Então, gente, vale
como o Getúlio explicou, vale para qualquer documento, não é só da Minha Casa Minha Vida. Outra coisa que é interessante a gente reforçar é que o provedor de assinatura precisa atestar a integridade do documento, no caso, tanto de assinatura eletrônicas avançadas e qualificadas, ou a qualificadas dispensa, porque ela já tem um entendimento que é irrefutável, etc. No caso, esse parágrafo 4º não fez distinção. Ele falou que, no caso de utilizado uma ferramenta de assinatura eletrônica, ponto, seja ela simples, avançada ou qualificada, o provedor, se ele garante a integridade, a integridade do documento, a assinatura da testemunha, é dispensada a assinatura da testemunha. É isso que ele trouxe. Vou até repetir o que a Suzana falou, mas é porque esse bate-bola aqui é só para deixar os... Claro, aproveitem. Juridicamente, os provedores assumem algum tipo de risco caso haja um erro na integridade da assinatura? Sim. Se ele é uma ferramenta e ele não utilizou dos mecanismos corretos para garantir a integridade e isso vier a ser questionado judicialmente, ele é responsável, sim, ele pode ser responsabilizado, sim. Agora, se ele comprovou que garantiu a integridade, e lembrando, não é a integridade da assinatura, é a integridade do documento. Então, se ele garantiu a integridade do documento, está dispensada a assinatura de testemunhas. Se houve uma falha no processo dele de garantir a integridade do documento, ele pode vir a ser responsabilizado. Então, essa lei veio ser, como você começou a falar, é boa para os bons provedores. Sim, com certeza. No meia-boca pode ter problema. Com certeza. Bom, por que foi necessário inserir isso no CPC? Se já existia uma premissa em relação às testemunhas, por exemplo. Na minha visão, um processo de desburocratização necessário e para diminuir judicialização para o nosso sistema judiciário, que já está tão embolado hoje em dia. Então, a ideia que eu entendo queriam desburocratizar e acelerar demandas que não fazem mais sentido de existir. Ok, tá ótimo. Agora vamos mudar de assunto. Vamos falar de um assunto bem interessante que a gente sabe que vocês têm aí. Fala um pouquinho para a gente do Gepeto, como é que ele funciona, onde que ele se encaixa na empresa Zapsign, outrora, não sei como vocês chamam agora a empresa. Fala um pouquinho dele para a gente. É uma ferramenta super inteligente. Nós somos íntimas dele. Eu sou íntima dele. A ideia do Gepeto surgiu aqui como uma brincadeira. Por quê? Por que Gepeto? O Gepeto, primeiro, gente, a ideia do nome foi muito boa. Você pegar o GPT, que palavra que você consegue que tem GPT? Gepeto, é verdade. Gente, não tinha muito interessante, eu não tinha pensado nisso. Parabéns para o time de marketing aqui da Zap. Muito bem. Parabéns mesmo. Parabéns. Porque eu pensei que fosse mais relacionado ao Gepeto, pai do Pinóquio. Não, até tem uma brincadeira que a gente falava assim, ele não, a OpenAI, o GPT, às vezes alucina, né? Contou mentira, tinha muito dessa brincadeira. Surgiu aqui isso, a ideia de como ele surgiu sim, acho que como na maioria das empresas, todo mundo começou a utilizar o GPT ou via ali o OpenAI para acelerar a produtividade no dia a dia. E todo mundo às vezes consultava em reuniões extremamente técnicas, a gente soltava uma pergunta ali e ele respondia de uma forma muito boa. E a gente começou a brincar, já tô íntimo do GPT. Agora é Gepeto, que ele já é meu amigo. E aí, junto a isso, a gente via um desconhecimento, igual aquela história lá atrás de quando surgiu o Zapsign, a gente via um desconhecimento, pessoas menos familiarizadas com a tecnologia, sem saber
que é essa história de inteligência artificial? O que é esse negócio de GPT? E todo mundo está no WhatsApp. Uhum. E aí a gente pensou, bom, vamos criar o Gepeto. O Gepeto vai ser o nosso amigo aqui, que a gente já consulta todo dia. E vamos abrir um projeto piloto para tentar divulgar o que é o Gepeto. Até então, o OpenAI não tinha aplicativo próprio, né, do GPT. Vamos conectar ele no WhatsApp. A gente já a Truora já é parceiro oficial Meta. Pegamos uma conta, criamos isso. Criamos a persona ali do Gepeto. E aí, uma vez que a gente criou isso, a gente tem, eles falam dor da lagosta, né? Tem uma teoria sobre isso. A gente tem uma demanda muito grande de suporte. É a área nossa que mais cresce, por quê? Porque a gente optou desde o início ter o suporte como um diferencial competitivo. Uhum. Às vezes a gente pode até demorar um pouquinho ali no WhatsApp, mas a gente responde todo mundo pro WhatsApp, gratuito ou pago. Uhum. E o Gepeto a gente começou. Tem perguntas que são extremamente triviais para uma inteligência artificial responder. Exemplo, o que é a ZapSign? Tem validade jurídica? E se a gente começou a pensar, se a gente conseguir criar um modelo que responde essas duas perguntas, eu alivio 30% da demanda do meu suporte. E eles vão responder perguntas mais técnicas, às vezes em nível 2. E aí a gente começou, já estamos criando esse Gepeto aqui para o pessoal conhecer a inteligência artificial. Por que não treinar ele também para atender alguns tipos de perguntas? E aí ele foi tomando o corpo. O Gepeto, durante alguns momentos, ele chegou de ter mais de 100 mil interações em uma semana, o que é muito grande para um projeto sem verba de anúncio, simplesmente ali no boca a boca. E só que o Gepeto, ele cresceu, ele começou a ficar inteligente, porque a gente começou a treinar esse modelo para responder qualquer dúvida da ZapSign. E a partir disso começaram a surgir empresas falando assim: não, eu quero ter um Gepeto aqui para mim, já até escolhi o nome dele já, vocês não querem vender ele pra gente? E agora a gente está numa fase de fazer alguns ajustes finos para comercializar o que seria um modelo treinável para as empresas poderem ter seu próprio Gepeto. Não sabemos se a gente vai usar o nome Gepeto, mas alguma coisa do tipo. A Truora... É genial, não pode deixar de usar, é genial o nome. Então a gente está com acabou que surgiu literalmente como uma brincadeira e agora ele está evoluindo para um produto com vida própria. E vem sendo utilizado aqui dentro para algumas iniciativas. Ele vem sendo utilizado internamente para suporte, é isso? A gente faz uma triagem muito grande ali no suporte de análise de dados e a gente percebeu que as principais perguntas eram segunda via de boleto, isso diminuiu um pouco por causa do Pix, ZapSign tem validade jurídica e os preços e planos. E isso para uma inteligência artificial, igual é um modelo de GPT, é muito trivial. E aí nós criamos, começamos a fazer testes AB para ver se, olha, via Gepeto rodando e via suporte humano, qual que é o grau de satisfação das respostas? Idêntico. Então vamos agora então para perguntas mais triviais, que é essas que a gente setou, e ele vai, o legal de modelos de linguagem é que ele vai aprendendo com as respostas, e ele vai respondendo aquilo ali, e as perguntas realmente que demandam um nível de atenção ou de detalhamento maior ainda são respondidas 100% por humanos. Então a ideia foi destravar um pouco o nosso suporte no WhatsApp. Resumidamente, a quem o Gepeto ajuda? A usuários da ZapSign. Existem alguns Gepetos, vamos pensar. O Gepeto que a gente tem, o número que a gente divulgou ali, o Gepeto, qualquer pessoa que quiser fazer qualquer pergunta, como se fizesse a uma inteligência artificial, pode fazer ali para o Gepeto. Obviamente, a gente consegue delimitar, a gente não quer que ele seja agressivo, não responda sobre determinados assuntos polêmicos, porque eu não quero isso aí dar
São as 3 entrevistas sobre isso. Code bias, que eles chamam. Então, existe o Zepeto no WhatsApp geral, que você pode conversar de qualquer assunto, e existe o Gepeto, que auxilia a nossa equipe de suporte com algumas perguntas que a gente entende que ele responde tão bem quanto um humano. Então a gente tem essas duas frentes hoje. Empresas, né? Então, e vocês estão pensando em comercializá-lo para fazer esse tipo de venda, de suporte? Sim, o que a gente fez, quando começou a criar essa versão para nos auxiliar no suporte, a gente criou toda uma infraestrutura de que se eu copio e colo documentos, um site e um vídeo de YouTube, ela aprende todo sobre aquele tema e começa automaticamente a te responder baseado naqueles temas que eu alimentei. Então, qualquer empresa que tenha um suporte para o WhatsApp, ela tem às vezes ali no site dela ali uma lista de perguntas e respostas. Ele vai copiar, colar, vai subir um TXT, vai subir um PDF, vai subir um vídeo, ele vai aprender tudo sobre aquela empresa e aí vai passar a responder baseado naquelas informações que você mesmo alimentou. E tudo isso arrastando e colando. Tá. É tipo um FAQ 2.0, né? Um FAQ 2.0, só que a grande vantagem dos LLMs e dos Large Language Models é que ele conversa e consegue entender e escrever melhor, muitas coisas melhor do que nós. Muito mesmo. Com certeza. Eu já perguntei a ele como fazia o pudim ao GP. Foi bom? E ele me ensinou. Ai, perfeito. N coisas, não foi só coisa trivial. Agora, é assim, ele tem eu perguntei algumas coisas que não eram muito óbvias. E aí ele me respondeu, ele me respondeu tudo que tinha que responder e no final, seria bom você consultar um advogado, não sei o quê, ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Para lhe dar mais detalhes. Achei bem inteligente isso. Agora, acho que para suporte, ele não tem é ótimo o uso, mas você não acha um uso um pouco limitado? Ele é superdimensionado para... Existem, assim, aí entrando mais no nosso roadmap, com inteligência artificial, é possível, ela consegue interpretar e explicar determinados documentos muito melhor do que um advogado, talvez, ou do que um fisioterapeuta. Eu vou te dar um exemplo. Eu tava com uma lesão, coisa de esporte. Um amigo meu eu fiz a mesma pergunta para ele, porque eu também tô com uma lesão aqui, e eu perguntei da minha lesão para ele, e ele me respondeu. É possível, então, vamos assim, trazendo para o contexto da Zapsign. Suponhamos que eu tenha 10 mil documentos assinados da minha empresa. Eu posso pedir para o Gepeto falar assim, procure nesses 10 mil documentos todos os documentos que tem data de assinatura entre tal data e tal data. A inteligência artificial está criando uma possibilidade nova de criar um CLM analisando grandes volumes de dados. Então, essa infraestrutura do Gepeto pode permitir desdobramento para várias coisas. Eu posso subir um contrato e falar assim, não entendi esse contrato, me explica melhor? Eu acabei de assinar, mas eu não entendi. E ele pode me dar uma opinião. E você sobe como? Você sobe dentro do WhatsApp e ele já te responde? Não, hoje isso não está liberado para todos. Tá bom. Está em construção. Tem vários produtos legais, assim, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a inteligência artificial, porque, primeiro, aconselhamento legal deve ser feito sempre por advogados. Sim. E eu não quero qualquer tipo de problema com uma classe que, inclusive, eu faço parte dela. A gente tem que ter muito cuidado e vai acontecer em breve esses tipos de discussões. E aí, se um modelo de inteligência artificial me deu um aconselhamento errado? Mas não só com aconselhamento legal, mas com aconselhamento médico também, né? Que qual é o remédio que eu tenho que tomar para isso, assim? Não, não é assim, né? Agora, eu estou pensando aqui, né? Eu vou até sonhar com isso. Que, por exemplo, para uma área de
como é que se chama isso? De oficina, né? De mecânica e tal. Poxa, é muito bom, porque ele pode entender, interpretar, dizer qual é a peça. Por exemplo, minha máquina de lavar roupa não está secando, está aparecendo um determinado erro lá. Eu poderia muito bem consultar a inteligência da minha lavadora, que eu não sei nem qual é a marca, na verdade, e ligar para o suporte deles e pedir uma explicação. Então, gente, isso é uma coisa existem muitas aplicações. Eu li um artigo recente de uma pessoa que anda de bicicleta e queria comprar um determinado carro. Ele escreveu no GPT o seguinte: tenho bicicleta tal, estou comprando um carro tal modelo. Cabe no porta-mala? E aí ele respondeu. Buscou a informação, fez a análise ali, não cabe. Então, é muito interessante, assim, essas nuances. E isso nós estamos falando do trivial, mas e eu talvez nem seja a melhor pessoa, mas os estudos dizem que em termos de evolução da indústria farmacêutica, o que vai desbloquear de novos medicamentos pela possibilidade desses modelos de inteligência artificial tão gigantesco fazerem testes em alta escala de interação medicamentosa entre componentes, assim, realmente existe um mundo que a gente não consegue sequer imaginar ainda o que vai ser. De pesquisa científica, por exemplo, você coloca os dados dentro de algum lugar que eu não sei aonde, mas e pede para ele, faça uma análise do desvio padrão desse tipo de vírus em tal lugar no mundo, XYZ, em tal estado, sabe? Quais são, ou seja, que coisa que levaria um tempão para um computador fazer isso de forma rápida, né? Eu tenho um aqui, não sei nem se eu consigo mostrar, se eu mostrar aqui, que não sei se cabe aqui eu mostrar. Eu tenho uma ferramenta da Zapsign que a gente criou que se chama Olivia. Não sabia da Olivia. Deixa eu até ver aqui se Olivia, se não estiver funcionando, para não puxarem minha orelha aqui, qualquer coisa vocês cortam isso aqui. Agora uma pergunta, por que foi a primeira vez que eu vi alguém se chamar um nome de homem, né? Porque Gepeto é homem, né? O nome é masculino, né? Em geral é nome feminino. Você agora falou Olivia. A Olivia é porque acho que muitas estão utilizando para aproveitar a terminação IA de inteligência artificial. Tá, entendi. A ideia da Olivia surgiu de mostrar como que uma inteligência artificial consegue criar contratos simples muito melhor do que... Melhor não, a gente põe um disclaimer aqui. Mas consegue rascunhar um contrato. Eu crio um contrato, eu ponho aqui, eu quero criar um contrato de locação, eu posso escolher o idioma, e eu ponho aqui qualquer coisa, multa de 10% no caso de atraso, ponho que pagamento todo dia 5, sei lá, querem inventar alguma regra? Pintar a parede de branco. Devolver o imóvel intacto. Aqui um disclaimer que isso não é aconselhamento jurídico. E você clica aqui no Crie Meu Contrato. Ele gera um contrato para você, se tudo der certo ele vai criar aqui, ele está numa infraestrutura mais devagar, mas esse contrato criado, ele te dá cláusula por cláusula e vai te dando a opção de você assim, não gostei dessa. Aqui, ó, esse contrato de locação é firmado entre, você pode preencher aqui o locador e colocar Getúlio e Suzana. Ele gera tudo. E ao final, se eu, por exemplo, aqui, será responsável por, não gostei dessa cláusula, reescreve ela para mim, fala que o locador não precisa pagar luz. Ele escreveu, ele vai reescrever essa cláusula, e ao final aqui eu clico, ele manda, eu peço para ele salvar, ou adicionar alguma coisa, e aqui, ó, ele já me dá a opção de
solicitar as assinaturas via ZapSign. Eu mando que legal! Eu mando para um telefone qualquer e ele já coleta a assinatura. Entendi. Agora, assim, isso só para contratos pré-formatados, ou não? Não, eu crio o que você quiser agora. Qualquer nome, em qualquer língua. Nossa, então, isso é ótimo, por exemplo, para corretor, né? Aqui, ó, tem que ser todas essas aqui, a gente foi fazendo teste. Então, assim, esses produtos com inteligência artificial vão surgir cada vez mais e com a acurácia cada vez maior. E a gente acha, e isso aqui é um caso clássico, que eu posso ajudar pessoas a, talvez na ZapSign, redigir documentos mais simples através de uma ferramenta de AI. O que eu não quero entrar, mas assim, um recibo de entrega, um termo de quitação, documentos que não precisaria de um advogado ali, eu poderia criar via a Olivia. Um documento mais simples, né? Porque acaba que a pessoa não vai contratar o advogado para fazer um contrato de entrega, ele vai consultar o Google. Sim. Só que o Google não vai ter essa ferramenta toda para te ajudar, né? Sim. Então, eu acho que a Olivia nós nem divulgamos ela ainda, pra você ter ideia. Ela pode ser a namorada do Gepeto. É verdade. Aí o papai vai legal. O papai vai ficar com raiva. Talvez alguém de produto da ZapSign depois me xingue, que eu mostrei aqui, mas não tem problema, não. Faz mal. Ô, Getúlio, a gente tem que encerrar, né? Não, perfeito. Vai ficar muito longo, mas olha, nós adoramos a entrevista, né? Muito legal também. Esse evento também, eu acho assim, o máximo. Sobre a verificação das assinaturas, a ZapSign publicou um artigo aqui no CryptoID ontem, explicando como verificar as assinaturas. Tanto as assinaturas eletrônicas no site da ZapSign, também tem a indicação no artigo para a ferramenta do ITI. Então, o artigo está bem completo. Eles me mandaram aqui a equipe da redação. Não, perfeito. Não, esse artigo é bem interessante e ele vai muito naquilo ali que a gente estava falando dessa alteração do Código de Processo Civil, que é a questão da verificação da integridade. Você tem formas de um terceiro verificar a integridade do documento a qualquer momento. Isso dá uma segurança. Como a integridade do documento, exatamente. Sim, exato. Não, mas perfeito. Eu fico à disposição, prazer conversar com vocês também. Qualquer dúvida que tiverem, estou às ordens aqui. E quando for lançar a Olivia, a gente faz outro bate-papo, né? Combinado, vamos marcar. Vamos marcar aqui. Quando lançar o Gepeto oficialmente, quando vocês acham que lançam? Se meu CPO deixar aqui, é no próximo trimestre. A gente tem que começar a monetizar ele já. Tudo é rápido aí para vocês, né? Para ontem. Bom, tem então, que ser. Um beijo muito grande para você, um beijo para a Kiara também, que está sempre aqui conversando com a gente, né? E perfeito. Outro bilhetinho que eu recebi aqui das meninas é aqui falar para vocês seguirem o nosso canal. Perfeito, pode deixar. Eu já sigo há muito tempo, já sou assinante há muito tempo da newsletter ali também, mas pode deixar, vou recomendar para todo o time também seguir. Isso mesmo, porque o Gepeto, eu tinha até que botar aonde você sabe mais sobre inteligência artificial? No Gepeto. No CryptoID, porque o CryptoID tem muita coisa sobre inteligência artificial, a gente está crescendo muito também com esse tema, que é um tema fascinante. E o Gepeto está aí com a gente, né? Exatamente. Perfeito, gente. Obrigado. Até a próxima. Um beijo. Tchau.